Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá mais para uma Pereira com vocês aqui. Vamos para mais uma questão, uma resolução de questão do Enem. Nós temos aqui, deixa eu ligar minha caneta, nós temos aqui uma questão do Enem 2010, tá? Então, a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatts-horas, tá? Quilowatts-horas por meio de um relógio medidor de consumo. Neste relógio, da direita para a esquerda tem-se os ponteiros da unidade, da dezena, centena e do milhar. Então nós temos aqui unidade, tá? Dezena, centena e milhar, tá? Tudo da mesma forma de baixo. Muito bem. Prossigamos. Se um ponteiro estiver entre dois números, se estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado. Então, se estiver entre dois números, considere-se aquele que já passou, tá? Considera-se o número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Então, é o preço do quilowatt-hora, 15 centavos. Bom, lendo a questão, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura de um relógio, que é a leitura atual, a leitura do relógio, a leitura passada, né? Vamos calcular a diferença em quilowatts hora dos dois relógios, ver qual é o consumo, tá? Em quilowatts horas, e como 1 kW corresponde a 20 centavos, vamos fazer aquela velha regrinha de 3 básica para conferirmos qual foi o nosso consumo neste mês, tá? Então esses aqui serão os passos. Vamos então aqui fazer o cálculo, fazer a leitura do relógio medidor, tá? Vamos fazer a leitura do relógio medidor aqui para vermos qual foi o consumo. Bom, fiz uma imagem ampliada aqui para ficar melhor de ser verificado os números. Vejam que esse primeiro relógio, a sequência dos números está no sentido anti-horário, tá? Está no sentido anti-horário. Então, está aqui, o ponteiro está marcando entre 2 e 3. Como já passou do número 2 e não chegou ao 3, essa nossa leitura vai ser o número 2, tá? Então, deixa eu colocar aqui a primeira leitura. Primeira leitura, tá? Então o primeiro número vai ser o número 2. Isso da leitura atual, tá bom? Do número 2, da leitura atual. O nosso segundo relógio, que tem como a sequência está no sentido horário, tá? Está no sentido horário, vejo 4, 5, 6. O ponteiro está marcando entre 7 e 8. Como já passou do 7, tá? Como já passou do 7 e não chegou ainda no 8, o nosso número de registro será o 7. Então vamos registrar aqui o 7. Vamos para o terceiro relógio, tá? Temos aqui a sequência no sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário. Vejam, 7, 8, 9 está no sentido anti-horário, tá? Então vamos aqui ver a nossa leitura. Veja que está marcando exatamente no 8. Então a leitura do terceiro relógio é o número 8, tá? Vamos marcar aqui o número 8. Vamos apagar aqui para não ficar muito poluído, tá? Vamos para o último relógio, quarto relógio. Desse aqui, a leitura apresenta-se numericamente no sentido horário, tá? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso relógio mostra exatamente 3. Então, vai ser o nosso registro número 3. Fizemos a leitura atual. Bom, vamos fazer a leitura anterior, a leitura do mês passado, tá? Vejo aqui a leitura do mês passado. Estávamos fazendo a leitura atual. Bom, vou colocar aqui, não vou até mudar, não, vou deixar assim mesmo. Primeira leitura, segunda leitura, depois a gente vai só organizar os nossos dados. Vamos aqui para a leitura do mês passado. Vou colocar aqui segunda leitura. Segunda leitura, deixa eu colocar mais visível nossa caneta. Segunda leitura.
segunda leitura, que é a leitura do mês passado. O nosso primeiro relógio está no sentido horário, tá? 0, 1, 2, 3 está entre o 2 e o 3. Então a nossa primeira leitura vai ser o número 2. A nossa próxima leitura, o segundo relógio, está aqui marcando no sentido horário. Tá, o primeiro foi anti-horário, o segundo está no sentido horário. Veja, 1, 2, 3, 4, está no sentido horário. E o nosso ponteiro está entre 5 e 6. Como já passou do 5 e não chegou no 6, a nossa leitura vai ser o 5. Pronto, 5. Tá? Vamos para a nossa próxima leitura. Veja aqui que está o nosso ponteiro está marcando aqui no sentido anti-horário, tá? Está marcando o sentido anti-horário, veja, 5, 6 e 7, está marcando no sentido anti-horário. E está entre 6 e 7. Como já passou do 6 e não chegou no 7, a nossa leitura vai ser o 6. Muito bem, vamos para o nosso terceiro relógio, aliás, quarto relógio, quarto e último. Bom, vejam que está marcando entre 3 e 4, tá? Está marcando entre 3 e 4 e o sentido aqui é sentido horário, tá? Está entre 3 e 4, então nossa marcação vai ser o 3. O nosso número de leitura vai ser o 3, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, nós temos aqui as duas leituras. Agora vamos organizar nossos dados. Nós temos a leitura do mês passado, tá? Essa aqui é a do mês passado, é a que estávamos fazendo agora. E a primeira leitura em vermelho é a leitura atual, tá? É a leitura atual. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a leitura, tá aqui, vamos pegar a leitura atual. Deixa eu mudar aqui a caneta para ficar mais didático. Vamos pegar a leitura atual. Nós temos 27, aliás, 2.783, 2.783 e a leitura anterior, 2.563. Vamos fazer a diferença para ver quantos quilowatts nós temos. Então 3 menos 3 dá 0, 8 menos 6 dá 2, 7 menos 5 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então nós temos 220 kWh de consumo. Então agora nos resta calcularmos o nosso consumo. Vejam que a questão deu o valor do kWh, deu o valor 20 centavos, tá? 20 centavos. Então vamos ver qual foi aqui o nosso consumo fazendo aquela nossa regrinha de 3. Eu tenho aqui 1 kW. Tem aqui 1 kW. Deixa eu a caneta um pouco mais firme para melhorar a nossa visibilidade. Tem aqui 1 kWh corresponde a 0,20, que é 20 centavos, tá? 1 kWh. Vejam que o nosso consumo foi de 220. Então 220 kWh corresponde a quanto? É o que queremos saber, tá? Então vamos aqui para a nossa regrinha de 3, meio pelos extremos. Nós temos 1 vezes x, a x igual a 220 vezes 0,20, tá? Vamos fazer essa continha aqui. Veja, nós temos 220 vezes 0,20, tá? 0 vezes 0 é 0, 0 multiplicando qualquer número é 0, então aqui vai ser 0. 2 vezes 0 é 0, tá? 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 2 dá 4, tá? Vamos preencher o nosso vazio aqui com 0. Pronto. Nosso vazio com 0. Muito bem, vamos para mais uma casa. 0, novamente vamos procurar todos os três números, então vai ser 0, 0, 0. Preenchendo aqui para não ficar vazio, tá? Temos 0, 0, 4, 4.
Observe, pessoal, que temos aqui nos nossos termos duas casas decimais aqui para a esquerda. Então, vamos fazer duas casas decimais aqui para a esquerda e vamos ficar com a nossa vírgula neste ponto. Nos restando, portanto, depois das nossas continhas, R$ 44,00 sendo o nosso consumo. Então, essa nossa multiplicação, o x vai ser igual a, deixa eu aumentar aqui a visibilidade da caneta. Então, o x vai ser igual a R$ 44,00, vai ser o nosso consumo, tá? Vai ser o valor em reais do consumo. Que nós temos aqui como alternativa a letra E. Bom, mais uma questão já foi. Um abraço, até o próximo momento.